E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um dos nossos estudos, para a gente dar continuidade ao Yoga Sutra, ao nosso estudo, né, das bases do yoga, as bases da meditação. E hoje, pessoal, a gente chega numa etapa do Yoga Sutra que ela é muito prática, né? Que ele vai falar o que causa essas agitações da mente, o que perturba a mente, né? E a gente vai estudar 2 sutras que vão falar sobre isso. E a gente vai refletir um pouco sobre eles aqui. Primeiramente, eu vou pegar o que o Swami Vivekananda vai falar, e depois a gente pega da professora Glória Areira, e a gente reflete um pouco aqui o que esses sutras eles trazem para a gente, de reflexão, de pensamento e tudo mais. Tudo bem? Então, é o Sutra 30 e 31, do primeiro capítulo do Yoga Sutra de Patanjali. Vai falar o seguinte: doença, preguiça mental, dúvida, falta de entusiasmo, letargia, apego aos prazeres dos sentidos, falsa percepção, não conseguir concentração e cair do estado de concentração que já for atingido. Essas são as distrações ou os obstáculos, né, ou as perturbações da mente. E aí o Vivekananda ele comenta o seguinte: a doença, esse corpo é o barco que nos leva à outra margem do oceano da vida. Ele deve ser bem cuidado. Pessoas não saudáveis não podem ser yogis. Agora aqui ele já começa dando uma chicotada em todo mundo, né? Porque antes mesmo das práticas que o yoga vai ensinar, vai propor para o sadhana, meus amigos, muito importante é como que a gente está cuidando do nosso corpo. Seja em questões de alimentação, a gente realmente nutrir o nosso corpo, seja em questões de exercício físico, em questões de sono. A gente tem que ter um corpo saudável, procurar ter um corpo saudável. Isso faz parte do yoga também. O yogi, ele tem que cuidar muito bem do corpo dele. Tem que procurar desenvolver uma saúde corporal, para sim ter uma saúde mental muito boa também, né? Então isso também faz parte das bases do yoga. E ele coloca aqui que a doença, né, o corpo que ele não está saudável nesse sentido, ele provoca uma perturbação no estado mental. Isso que Patanjali está colocando aqui. Depois ele coloca a preguiça. Eita! A preguiça nos faz perder todo o interesse ativo no assunto, sem o qual não haverá vontade nem a energia de praticar. Ou seja, já era, né? Fundeu. A pessoa que está com preguiça, ela não vai ter vontade de ir lá praticar, estudar, ela não vai ter esse movimento. Né? A preguiça, ela vai deixar a pessoa meio letárgica nesse sentido, né? E tudo mais. Então, isso também vai causar uma perturbação no estado mental. Aí depois ele coloca dúvidas. Só que dúvida aqui não é no sentido de questionamento, quando ele coloca aqui a dúvida perturba o caminho ou a mente nesse sentido, não é no sentido que a gente não pode questionar, refletir, que isso vai causar uma perturbação na mente. Mas ele está dizendo nessa dúvida como se fosse uma falta de fé, de confiança no caminho. E é incerto, como se fosse algo incerto, não sei se eu vou, se eu fico. Aquela incerteza de uma insegurança. Essa é a dúvida que Patanjali coloca aqui, que causa essa perturbação. Uma incerteza, né? De uma insegurança. Eu não sei se eu vou ou fico. Uma falta de fé mesmo nesse sentido, no caminho do sadhana, né? Depois, e qual que é? A dúvida surgirão na mente com relação à veracidade da ciência do yoga, por mais forte que seja a convicção intelectual da pessoa, até que ocorram certas experiências psíquicas peculiares, como ouvir ou ver à distância, etc. Esses vislumbres fortalecem a mente e fazem o estudante perseverar. Ele está falando aqui, né? A partir do momento que você vai tendo as experiências, isso vai gerando uma fé no caminho, né? Uma confiança, uma convicção naquilo. Enfim, seguiremos. Depois ele coloca cair do estado de concentração, do estado de mente, né? Que já foi atingido. Ou seja, isso também faz parte da falta de
Não é que é falta de continuidade. Mas como que eu vou dizer para vocês? Dentro da sadhana, imagine a sadhana, se eu pudesse colocar um gráfico aqui para vocês, eu não sei fazer isso ainda, né? Mas é como se fosse um gráfico que ele vai oscilando. Ele vai oscilando, só que ele vai crescendo. Esses altos e baixos, eles são naturais. Mas quando existe essa falta de disciplina, a gente volta para o estado anterior, nesse sentido. E isso causa essa perturbação também na mente, né? A gente não consegue estabelecer aquilo que a gente já atingiu, conservar o estado em que já foi alcançado. E isso é visto como algo ruim nesse sentido, né? Dentro da questão da mente aqui. Quando você estiver praticando, durante alguns dias ou semanas, a mente estará calma e ficará concentrada facilmente, e você perceberá que está progredindo rápido. Um dia, de repente, o progresso cessará e você se verá como encalhado. Persevere. Todo progresso passa por altos e baixos. Então, essa é a explicação do Sutra 30 para o Swami Vivekananda, tá, meus amigos? Então, é bem simples, você vê que é muito prático, a gente pode pegar essas questões que causam a perturbação da mente e refletir em nós mesmos, né? Agora eu vou pegar o da professora Glória Areira para a gente dar uma olhada, que ela também coloca umas coisas bem legais. Olha aqui, ó, a forma como ela traduz o sutra. Os obstáculos que causam agitação da mente ou perturbam a mente são a doença, a apatia, a dúvida, falta de atenção, preguiça, falta de renúncia, visão errada, falta de capacidade de manter o que alcançou e falta de continuidade. Né? Ela não comenta esse sutra não, viu, meus amigos? Mas é bem o que o Swami Vivekananda falou também, e o que a gente colocou em relação à doença, sobre essa questão de como que a gente cuida do nosso corpo físico. É muito interessante quando ele coloca aqui apatia, né? Que a apatia causa essa perturbação na mente, e a gente lembra do budismo, né? Porque o budismo, ele, principalmente o tibetano, que é o que eu estudo mais, e o chinês, né? Ele vai ter uma coisa que eles vão chamar de as qualidades incomensuráveis. E essas qualidades incomensuráveis, elas são como se fosse um caminho de muita lucidez, para a gente desenvolver uma lucidez muito grande, né? E uma dessas qualidades incomensuráveis é a compaixão, né? A nossa capacidade de ter compaixão em relação a outras pessoas, em que quer que seja até mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal, né? Nossa capacidade realmente de sentir compaixão para aquelas pessoas. Uma outra qualidade incomensurável é a alegria empática, né? A nossa capacidade de sentir felicidade com a felicidade do outro. Depois tem a equanimidade, né? E a outra qualidade incomensurável, agora eu não estou me recordando bem, são 4, né? Eu não estou lembrando agora. Mas todas elas vão dizer sobre as capacidades das nossas emoções também, né? Quanto que a gente está, o que a gente está sentindo em relação às outras pessoas e a nós mesmos, nesse sentido. Então, vejam só, como o budismo coloca essa questão da empatia, né, essa questão do sentimento, das emoções, como um caminho de lucidez, como um caminho de clareza mental. Aqui, Patanjali coloca ao contrário, né, que a apatia causa perturbação da mente, né? Ou seja, isso é tão interessante para a gente levar para a nossa vida diária também. Aí ela coloca aqui falta de atenção. Essa questão da atenção, ela é muito interessante, porque ela é muito importante dentro do sadhana, né? Quando a gente tem a atenção dividida, nesse sentido, ocorre uma perturbação da mente, né? Então, tem uma frase, inclusive, do Guilherme Romano, que o mestre dele falava para ele, eu não sei se vou recordar certinho agora, mas é mais ou menos assim, onde quer que a sua atenção esteja dividida, haverá sofrimento. Alguma coisa assim, né? Mostrando que realmente a atenção é muito importante dentro do yoga. E quando a gente pensa na nossa vida hoje, na nossa sociedade, das redes sociais e tudo mais,
aquilo ali é feito para fragmentar totalmente a nossa atenção, para realmente escravizar a nossa atenção. E olha quanta doença mental, estados patológicos da mente isso não gera, né? Então é muito complicado isso daí. A preguiça, né? Nós falou aqui, é uma coisa complicada também. Essa falta de renúncia é muito interessante, né? Essa falta de renúncia aqui, ela, ao contrário do yoga, porque a falta de renúncia é quando os desejos, nesse sentido, os desejos desnecessários, eles tomam conta da gente, né? Como se fosse até um vício, alguma coisa assim, é que a gente não tem a capacidade de renunciar a eles. Isso mostra a falta de autocontrole, e até mesmo na essência do yoga, quando a gente estudou, que Patanjali coloca que as duas chaves do yoga, Abhyasa e Vairagya, isso aqui é totalmente contrário de Vairagya, que Vairagya é a capacidade de renúncia, a morte dos desejos, dos apegos, tudo mais, né? Revelando o estado do yoga. Então, quando ele coloca aqui que a falta de renúncia faz a mente entrar em um estado perturbado, é um estado de total falta de autocontrole. E o caminho do yoga também é um caminho de autocontrole, da gente saber ter consciência do que a gente está fazendo nesse sentido, não deixar o desejo desnecessário tomar conta da gente. E como eu falei, como a gente teve aulas anteriores, a morte dos desejos, meus amigos, não é uma morte de vontade, não é não buscar nada. É um outro sentido. E aqui a gente tem que entender muito bem isso. É quando eu falo que a falta de renúncia causa estado perturbado da mente, então que a morte dos desejos traz essa clareza da mente, que a renúncia traz a clareza da mente, a gente tem que entender realmente o que o Patanjali está querendo dizer com isso, né? O que a gente está buscando, o que a gente está cultivando dentro da gente, e também com relação a essa questão do autocontrole que eu falei aqui. Depois, a visão errada. Isso aqui é batata, isso aqui a psicologia está baseada nisso aqui, né? Inclusive tem um ensinamento do estoicismo muito interessante que a psicologia pega também, que é o seguinte: não são as situações em si que faz a gente entrar em sofrimento, mas é como a gente interpreta as situações que faz a gente entrar no sofrimento, né? Isso é interessantíssimo, porque vamos supor que a gente pega 10 pessoas, né? E essas 10 pessoas vão passar por um assalto, digamos, o mesmo assalto. E a gente pergunta, será que essas 10 pessoas vão ficar traumatizadas? Ou uma vai ficar muito abalada, ou outra vai tomar só um susto ali na hora, depois vai passar, vai seguir, outra vai infartar ali na hora do susto. Então, assim, cada pessoa, por mais que a situação seja a mesma, ela vai reagir de formas diferentes. E essa reação, seja mental, emocional, comportamental, ela está intimamente ligada com a forma como a gente está interpretando aquela situação. Então, a forma como a gente está interpretando aquela situação vai desencadear uma reação emocional da gente. E essa reação, ela pode perturbar muito a nossa mente, nosso estado mental, gerar preocupação, medo, ansiedade e as mais diversas coisas, né? Tudo de como a gente está interpretando aquela situação. E quando a gente fala de pensamento positivo não é negar o negativo. O pensamento positivo é justamente como que a gente está interpretando tudo o que está acontecendo. Isso vai vir gerar positividade dentro da gente, né? Isso é muito interessante também. E a psicologia está baseada nisso, né? E aqui também coloca a falta de capacidade de manter o que alcançou, que a gente comentou, Swami Vivekananda colocou também, e a falta de continuidade, né? Que é a falta de perseverança, a falta de disciplina. Então, meus amigos, tudo isso para Patanjali vai perturbar a mente, vai gerar obstáculos, vai causar muita perturbação. E aí ele continua, né? Ele coloca alguns fatores que colaboram para a agitação mental. Isso aqui também é muito prático. Eu vou pegar o do Swami Vivekananda primeiro também, foi por onde a gente começou. Depois a gente vai da professora Glória Areira.
Mas esse Sutra 31 agora, que a gente vai ver, ele também é muito prático. Do que os fatores que ainda potencializam todos aqueles que a gente acabou de conversar, né? Que ele vai colocar aqui, ó. A tristeza, angústia mental, tremor no corpo e respirações irregulares acompanham a não retenção de concentração ou acompanham o estado perturbado da mente. Isso aqui, meus amigos, é batata. Deixa eu ler o comentário dele, que é pequenininho, pra gente ir comentando também. A concentração trará repouso perfeito para a mente e para o corpo toda vez que for praticada. Quando a prática é mal conduzida ou insuficientemente controlada, surgem essas perturbações. A repetição do Om e a auto-entrega ao Senhor fortalecerão a mente e trarão energia renovada. Os tremores nervosos virão para quase todas as pessoas. Não dê nenhuma atenção a eles, continue a praticar. Eles serão curados pela prática, que fará a postura ficar firme. Enfim, foi bem direto. Vamos pegar o da professora Glória Areira para a gente comentar com nós também aqui, né? Os fatores que colaboram para a agitação da mente são tristeza, disposição negativa da mente, agitação do corpo e respiração irregular. Eu gostei mais da professora Glória Areira, né? Deixa eu ver, ela coloca um comentário bem pequenininho aqui e a gente vai ler, vai comentar aqui também. Os fatores mencionados aqui colaboram para a agitação da mente. A mente agitada chama-se Vikshita Citta, em oposição ao Samarita Citta, a mente aquietada ou concentrada, que mais adiante será chamada Citta Prasadana. Os próximos sutras, spoiler. É que ele começa falando o que causa a agitação da mente, depois ele vai falar o que vai trazer essa tranquilidade da mente, né? Todos os fatores que vão realmente gerar um estado mental de muita tranquilidade, de muita paz. E como que a gente pode cultivar esses estados de tranquilidade da mente também. O Patanjali vai ensinar tudo isso. É muito interessante. E aqui, meus amigos, é muito simples, né? Ela é muito direta. Os fatores que colaboram para o estado perturbado, né, da mente. Tristeza, não preciso nem dizer, né? Todo mundo sabe que a questão da tristeza, ela abala por completo, né, o ser ali, não tem movimento na pessoa, e a própria tristeza, ela vai gerar uma disposição negativa da mente, essa disposição negativa da mente vai gerar uma preguiça, vai gerar uma letargia muito grande, a pessoa não vai conseguir se movimentar, não vai conseguir sonhar na vida nesse sentido de buscar, de ir trabalhar, de buscar o que ela se desenvolver nos mais diversos sentidos da vida, seja material, seja espiritual. Então a pessoa fica congelada, né? E quando a interpretação que ela vai ter da vida dela mesma é muito ruim, né? Isso vai gerar uma visão negativa também, uma visão errada, como a gente comentou no sutra anterior. Depois, a questão da agitação do corpo e a respiração irregular. A respiração irregular, eu diria que é um dos mais batata ali, né? Realmente a respiração ela tá muito ligada com o nosso estado mental e quando ela fica desregulada, pode ter certeza que o cabra ali vai pegar, vai torar ali, o pau vai torar com a pessoa, porque... E é tão interessante que a gente pega, por exemplo, como é que um bebê respira? O bebê respira com a barriga, né? O diafragma ali. A gente pega uma pessoa adulta, coloca numa maca, a gente vai ver o tanto que essa pessoa respira errado, não sabe respirar, né? Então, isso daí é muito complicado e isso ele já tá dando um spoiler, né? Pro nosso sutra seguintes, que ele vai falar da tranquilidade da mente. Porque se a respiração ela irregular perturba a mente, então quando a gente harmoniza a nossa respiração, isso vai gerar um estado mental saudável, um estado mental de tranquilidade, né? A própria sadhana de ficar paradinho ali, meditando, tudo isso daí, já traz um aquietamento do corpo. Um corpo
agitado, inquieto, afeta o estado mental também. Só da gente ficar paradinho ali, quietinho, de boa, na paz, né? E a disposição negativa da mente, a questão de como que a gente está interpretando o próprio estudo, né? O Jnana Yoga, estudo das escrituras, estudo da vida dos mestres, as mais diversas questões, isso vai gerar um conhecimento intelectual mesmo da nossa mente, que vai fazer com que a gente interprete a vida diferente, né? A inteligência em si intelectual, ela também é uma faca de dois gumes, né? Muitas pessoas, através dessa intelectualidade, elas aumentam muito o seu ego, causando uma perturbação ainda maior. Já essa é uma lâmina que também pode ser utilizada para discernimento, de gerar muita clareza mental. Mas a gente sabe utilizar essa intelectualidade para saber como que eu vou interpretar as situações, como que eu vou escolher, para que direção que eu sigo, como que eu estou me enxergando, como que eu estou enxergando o outro. Então isso aí é muito interessante também, porque pode ser um instrumento de muita elevação, se a gente também sabe usar a nossa intelectualidade, né? E não deixar isso gerar assim, um instrumento de orgulho, ou um instrumento de vaidade, de soberba, né? De superioridade. Não, de achar que a gente é melhor ou mais que o outro, né? Nesse sentido. Então, meus amigos, começa a ficar muito prático, né? O Yoga Sutra é muito legal. A gente estava nos sutras anteriores falando de questões muito abstratas, né? De Samadhi, toda aquela coisa. Agora o Patanjali foi mais prático com a gente. A gente pode pegar esses pontos aqui e ir trabalhando na gente. Isso aqui é como se fosse escrituras imortais também, né? O Yoga Sutra ele é imortal. Então a gente está falando de uma ciência muito além do tempo, assim, tá? Então, meus amigos, espero que a nossa conversa, o nosso bate-papo possa ter servido de alguma coisa aqui para vocês. Fico muito agradecido com a presença de cada um de vocês aqui. Podem deixar perguntas, comentários. E um bom descanso a todos. E até mais no nosso próximo encontro, no nosso próximo estudo, na nossa próxima aula aqui, tá? Muita paz a todos e até mais.